Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra aqui do meu canal, né? E entramos para o mês de março. Essa introdução vai ser um pouco longa, porque para o mês de março eu vou estar aqui orando com vocês a oração da campanha da fraternidade, a oração dedicada ao mês de março, que é dedicado inteirinho a São José, a devoção a São José. Também rezarmos nas intenções do Papa pela sua rede mundial de oração, né? Cujo a intenção para este mês são pelas vítimas de abusos, tá? E também estarmos já rezando uma antífona mariana propícia para este momento. O que é a antífona mariana? A maioria conhece como o Salve Rainha. Só que o Salve Rainha, ele é mais para o tempo comum. Então, tem uma antífona mariana específica para este período que eu gostaria de dedicar todo o povo brasileiro, né? Então, já vamos colocar as nossas intenções aqui, a intenção para este canal, para o mês de março, para o Brasil, para o povo brasileiro, pelos políticos, por toda a classe sacerdotal, tá? Pela conversão de todos os pecadores, seja do Brasil, da América Latina e do mundo inteiro, pelas almas do purgatório e pelas intenções do Papa Francisco. Então vamos começar com as intenções da Rede Mundial de Oração do Papa. Para o mês de março, a intenção são pelas vítimas de abusos. Rezemos por quantos sofrem por causa do mal cometido por parte de membros da comunidade eclesial, para que encontrem na própria igreja uma resposta concreta às suas dores e aos seus sofrimentos. É pesado, né? Mas o Papa pede, vamos rezar. Nesse período quaresmal, a oração da campanha da fraternidade, ou pelo menos vamos começar com o tema. O tema da campanha da fraternidade 2023, que começou na quarta-feira de cinzas, no dia 22. Fraternidade e fome, dai-lhes vós mesmos de comer. Mateus 14, versículo 16. Então vamos rezar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai de bondade, ao ver a multidão faminta, vosso Filho encheu-se de compaixão, abençoou, repartiu os 5 pães e 2 peixes e nos ensinou: dai-lhes vós mesmos de comer. Confiantes na ação do Espírito Santo, vos pedimos, inspirai-nos o sonho de um mundo novo, de diálogo, justiça, igualdade e paz. Ajudai-nos a promover uma sociedade mais solidária, sem fome, pobreza, violência e guerra. Livrai-nos do pecado, da indiferença com a vida. Que Nossa Senhora, nossa Mãe, interceda por nós para acolhermos Jesus Cristo em cada pessoa, sobretudo nos abandonados, esquecidos e famintos. Amém. Agora a oração a São José, que eu retirei da carta não é carta apostólica, ele fez o Papa Francisco, tá? Eu retirei uma oração vinda de um material do Papa Francisco que foi dedicado a um ano inteirinho dedicado a São José, eu esqueci o termo, tá? Diz ele que reza todos os dias após a liturgia das horas. Então vamos rezar essa oração dedicando todo o mês de março, todas as nossas intenções ao glorioso São José. Glorioso patriarca São José, cujo poder consegue tornar possíveis as coisas impossíveis, vinde em minha ajuda nestes momentos de angústia e dificuldade. Tomai sobre a vossa proteção as situações tão graves e difíceis que vos confio, para que obtenham uma solução feliz. Meu amado Pai, toda a minha confiança está colocada em vós. Que não se diga que eu vos invoquei em vão. E dado que tudo podeis junto de Jesus e Nossa Senhora, mostrai-me que a vossa bondade é tão grande como o vosso poder. Amém. Para selar, né, todas as orações e essa introdução de cada áudio, vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, e também pedindo pela vida, pelo pontificado do Papa Francisco, e em memória do Papa Emérito Bento XVI também. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Para finalizarmos, rezarmos o Ave Regina Celerum, que é a antífona mariana para este período e Semana Santa. Salve, Rainha dos céus, salve, Senhora dos anjos, salve, raiz fecunda, salve, porta do céu, por vós a luz levantou-se sobre o mundo, exultai, ó Virgem gloriosa entre todas a mais bela, salve, esplendor radioso, perdi por nós ao Senhor, aceitai o meu louvor, ó Virgem Santa, dai-me força contra os vossos inimigos. Ó Deus de misericórdia, socorrei nossa fraqueza, fazei que, celebrando a memória da Santa Mãe de Deus, possamos, por sua intercessão, ser livres de nossas iniquidades. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E por tudo isso, encerramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Segue a liturgia da palavra. E nesse dia 21 de março de 2023, nós estamos na quarta semana da Quaresma. Cor litúrgica é a roxa dessa terça-feira. Nesse dia 21, santo do dia, São Nicolau de Tá ruim o óculos. São Nicolau de Fluelen. Deixa eu ver o que o aplicativo da Canção Nova me diz. São Nicolau de Flu. Que a misericórdia é maior que a justiça. Beleza. Tá? Deixa eu ver se aqui fala também. Não, aqui não fala. Porque os santos estão todos tapados com o pano roxo. Algumas paróquias lá do interiorzão do Brasil, você vê, tá, até o crucificado, Jesus crucificado está com o pano roxo coberto, porque devemos estar em jejum, meditando a paixão do Senhor, devemos estar em silêncio, não é de ficar contando piada, né? É um período de reflexão, período de confissão, etc, etc. Então, o que você tem que fazer nesse período, por favor, vá, não entre em desespero. Tá? Qualquer coisa tem o Domingo da Misericórdia, alguns lugares aí, provavelmente vai ter mutirão de confissão no Domingo da Misericórdia, dia 16 de abril. Então nem tudo tá perdido. Mas vai saber se nós vai estar vivo até dia 16 de abril, né, meu povo? Tá? Vamos ver, onde é que eu estava? Aqui. Parágrafo 2 do livro A Profissão da Fé Cristã do Catecismo da Igreja Católica. No terceiro dia, Jesus ressuscitou dos mortos. Vou ler o parágrafo 638 e 639. Esse áudio vai ser curto, gente, tá? Eu tenho que adiantar, eu tenho que gravar uns áudios aí porque eu tô um pouco eu tô atrasada, mas até comparado com o ano passado, gente, querendo desopilar um fígado meu, né? Até que não tô tão atrasada, porque do ano passado que eu não sei se tá disponibilizado porque eu entrei em crise também, fechei alguns áudios. Mas quem me acompanhou no passado sabe que eu fiquei com vários dias vagos, assim. Eu não gravei, porque eu passei um período muito ruim. Esse ano também não começou muito bem, não. Tô meio ruim. Agora o trauma é outro. Mas aí eu penso assim, bom, é o desafio do ano, né? Todo ano eu tenho um desafio para resolver. E graças a Deus isso tem me fortalecido. Eu não posso ser ingrata com Deus, né? Graças a Deus isso tem me fortalecido em vários setores. E crescer dói, né? Em todos os sentidos. Mas eu digo assim que não adianta a gente ficar reclamando das coisas, sabe? Ou eu reclamando. Aceita, dói menos, vai doer mesmo, entrega as revoltas que surgir e tem que confiar em Jesus, que isso é o melhor. Ele está querendo fazer a gente melhor para Ele, para a vontade dEle, para o serviço para Ele, para a adoração a Ele, mas também na nossa vida. Então, a melhor bênção é a gente continuar vivo. Mas vai saber, né? Não é só coronavírus, tem um monte de coisa, né? Acidente, às vezes a gente encontra gente ruim, latrocida, e tem um monte. Hoje em dia a vida do ser humano não tá valendo nada, né? Você que sabe pelas notícias que a gente vê aí. Às vezes na sua família já teve tragédia, né? Tá bom? Então vamos lá, eu não vou me render aos pitacos, vou seguir adiante.
Então vamos ler aqui. No terceiro dia ressuscitou dos mortos, parágrafo 638 a 639. Anunciamo-vos a boa nova, a promessa feita a nossos pais. Deus a realizou plenamente para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus. A ressurreição de Jesus é a verdade culminante de nossa fé em Cristo, crida e vivida como verdade central pela primeira comunidade cristã, transmitida como fundamental pela tradição, estabelecida pelos documentos do Novo Testamento, pregada juntamente com a cruz como parte essencial do mistério pascal. Cristo ressuscitou dos mortos, por sua morte venceu a morte, aos mortos deu a vida. Liturgia, essa parte, Cristo ressuscitou dos mortos, é da liturgia bizantina, Tropário de Páscoa. Tá? Aqui na nota de rodapé, não posso falar muito a respeito. 1. O evento histórico e transcendente. O mistério da ressurreição de Cristo é um acontecimento real que teve manifestações historicamente constatadas, como atesta o Novo Testamento. Já São Paulo escreveu aos Coríntios pelo ano de 56. Eu vos transmiti o que eu mesmo recebi. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas e depois aos 12. O apóstolo fala aqui da viva tradição da ressurreição que ficou conhecida após sua conversão às portas de Damasco. Gente, é o seguinte, daqui em diante daqui em diante vai ser a parte da ressurreição, túmulo vazio. Então, essa parte, o parágrafo 640, deixa eu até anotar. O parágrafo 640, eu vou falar no período pascal. Então, deixa eu colocar aqui para o dia 9 em diante. Pronto, eu já até coloquei aqui a anotação. O que eu vou fazer? Eu vou voltar a alguns capítulos, tá? Eu vou tentar encontrar alguma coisa antes desses parágrafos para falar de Jesus que vem se sacrificar pela vontade do Pai por nós. Certo? Acho que é melhor. Porque senão eu avanço e a gente ainda não chegou na ressurreição. A gente está no período... a gente está naquele período da meditação do período quaresmal. Então tem que ser uma coisa que seja nesse período, né? Não dá para a gente ficar ainda pensando na ressurreição. Falta mais de 2 semanas e meia, certo? Então eu acho que a partir do áudio de amanhã, eu vou estar no parágrafo 3 do mesmo livro A Profissão da Fé Cristã, só que vai ser assim, os mistérios da vida de Cristo. É o parágrafo 512. Eu vou retroceder. Melhor, porque aí a gente vai meditando a vida de Cristo, a vida pública de Cristo, né? A tentação, que são coisas que a gente até viu na liturgia do começo do período quaresmal, né? Deixa eu até ver aqui. Não, coloquei o papel errado aqui. Mateus 4, versículos de 1 a 11, primeiro domingo da quaresma. Esse aqui, o meu marcador. Pronto. Então, é bom retomar essas reflexões, né? E aí, quando chegar no período da Semana Santa, aí a gente já falou, né? A gente já fez toda uma rememoração do período de Jesus que sofre, julgado e condenado. Melhor, tá bom? Depois aí vem o período da ressurreição, tem o período de falar do Espírito Santo e tudo mais. Acho que vai cair bem. Melhor. Catecismo da Igreja Católica, gente, o certo seria assim, a orientação que eu vi de um padre português. Como ele está por parágrafos, é que nem o livro de Imitação de Cristo. Cada parágrafo é uma reflexão do dia. Então, em um ano, você consegue ler toda a Imitação de Cristo. E no caso do catecismo, não é um ano, não. Pode até ser. Se você continuar lendo, pode ser que em um ano você termine. Mas é algo que você precisa retomar sempre. E é uma coisa que não é bem linear. Os livros católicos, a grande maioria, você não pode ler assim de forma começo, meio e fim, rapidinho. Não. Você tem que ler degustando bem, né, ruminando bem. E ainda assim você vai e volta, porque é um livro de referência. Eu podia estar falando de jeito canônico? Podia, mas eu não tenho e não, por enquanto eu nem cheguei a terminar de ler o catecismo. Então, na verdade, é uma forçação de barra que eu estou fazendo com vocês. Como não tem com quem falar,
Então eu uso esse canal para jogar no teu colo, aí no teu peito, né? Ó, tem o Catecismo da Igreja Católica. Já que eu não tenho tempo também de ler, então eu leio junto com vocês. Pronto, aí eu aprendo um pouco, né? E vocês tirem suas conclusões. Porque vocês têm um grupo de oração, vocês devem ter um movimento aí que vocês participam, tem as pastorais aí, tem a parte de estudo bíblico, deve ter, né? Então, por favor, providencie um catecismo da Igreja Católica, nem que fique na bibliotequinha da paróquia, que, aliás, toda paróquia deveria ter uma microbiblioteca com 5 catecismos da Igreja Católica do amarelão, né? Algumas bíblias, né? De várias traduções. Pastoral, Jerusalém, não pode ficar só no domínio do padre. Deixa lá na paróquia. Te vira, gente. Né? Tem gente que não consegue no digital. Então deixa lá. História de santo também deveria ter uma estantezinha assim para a comunidade ler. Em vez de ficar lendo umas bobeiras. Eu já falei, né? Cada um sabe de si. Mas provavelmente vocês vão no sebo, vocês pegam os livros, compram os livros digital, cheio de bobeira para encher a cabeça. E ainda diz que eu sou católica, mas eu leio Zíbia Gasparetto. Ainda bem que, desculpa falar, não tem mais livro da... Não é que é bem feito que ela morreu, não é isso. Ela morreu mesmo, essa Zíbia Gasparetto. Mas por que eu tô falando? Como eu trabalhei em sebo, eu lidava com todo tipo de público. Todo tipo. E aí vinham umas senhorinhas muito limpinhas, né? Mas ignorantes na fé. Ai, eu sou católica, mas eu gosto dos livros da Zíbia. O que é a Zíbia? Vou te atualizar, já que essa senhora morreu. Ela tinha uma editora espírita. Ela era do espiritismo light. E todo o período de dezembro, diz que o espírito lá que insuflava os livros, né? Dava inspiração para ela escrever, que ela psicografava. Então, todos esses livros psicografados, os romances dela. Os romances espírita, que é doutrinação. Aí vinha essas senhoras que frequentavam a igreja, aí elas falavam, gente, porque naquela época eu não frequentava a igreja, só fui vir frequentar depois. Aí eu já não trabalhava mais em sebo, não trabalhava em livraria, graças a Deus, né? Aí eu não preciso me sujar vendendo coisa que eu não quero. Mas era isso. E aí essa Zíbia Gasparetto, ela e o filho dela, que também era médium, o Gasparetto, eles morreram quase ao mesmo tempo de câncer fulminante e eles estavam em coma. Aí eu falo assim, ganharam dinheiro. Eles ganharam muito dinheiro, gente. Desde a década de 80, essa mulher fazia esses livros, era top, top 10. Procura lá para você ver na Veja. Não sei se Veja ainda tem algum credibilidade, mas a revista Veja publicava os 10 livros mais vendidos no mês de tal do ano tal. Então, quando chegar ao final do ano, por muito tempo a Zíbia Gasparetto e o filho dela estavam na lista dos top 10, por muito tempo. Só que o problema é que ela abriu um precedente. Então, todo mundo que lida com o espiritismo light começou a publicar. Então, tem muitas editoras aí que publicam. Eu não vou ficar citando nomes. Mas você deve ter uma tia de idade que lê esse tipo de livro. Começa a prestar atenção nos livros aí que sua vovó, sua tia-avó, tia, mãe lê. Celular é difícil pegar, né? Porque hoje em dia se lê no celular. Mas alguns ainda lê livro. Pelo tanto de gente que eu vejo em sebo, porque às vezes eu passo na frente, né? Aqui é a cidade dos sebos. Então eu passo na frente, aquela montoeira de gente comprando CD, LP e livros. Então, se a coisa fosse só aqueles romance água com açúcar, que só estimula o lado sexual da mulherada, ainda a gente podia conversar, mas ainda tem esse povo que compra esse tipo de livro, Espiritismo Light. Gente, isso é doutrinação. Você já deve ter uma experiência aí, né? Hoje em dia já tá um pouco resolvido, porque essa mulher, ó, Deus a tenha, não sei onde é que ela foi parar. Mas assim, ela já faleceu, não sei se existe ainda a editora dela, nunca mais corri atrás para saber, mas infelizmente os livros dela estão em sebo. Tá? Então esse tipo de coisa existe. Então por que não na sua paróquia montar, né? Fala, você é grupo de jovens.
Provavelmente você vai coordenar lá depois de adulto, porque jovem é um período, mas depois você vai entrar no movimento, numa pastoral, coisa e tal. Então, por que não conversar lá com o padre? Até porque o padre é diocesano, grande maioria das paróquias são diocesanas, mas por que não deixar na comunidade uma mini biblioteca com um livro de referência? Porque é caro. Um catecismo da Igreja Católica deve estar o quê? 70 conto. Um diário de Santa Faustina, uns 80. Esse é livro de referência, porque, né? Todo mundo fala da Divina Misericórdia, reza o terço da misericórdia, mas não lê o diário, não entende o que acontece, né? Tem os livros do Padre Pio que todo mundo queria ler, mas não consegue comprar. O Obras Completas de Santa Teresinha, por que que não deixa lá? Né? Bíblias. Tem gente que nem compra a Bíblia, porque não tem condições, eu sei, tem gente que não tem condições mesmo. Só que é assim, né? O preço que você paga em 2 lanches do McDonald's, você já compra uma Bíblia boa. Para. Você já viu o preço do Mac? De um combo? Não precisa nem ser McDonald's, pode ser o Burger King, pode ser aqueles artesanal que você compra. O preço de uma refeição. Você já viu o preço de uma refeição boa numa churrascaria? Tu compra 2 Bíblias católica boa, no sebo ainda. Não tô nem falando novo. Esse é o pitaco do dia. Durma com barulho desses, tá? Então por que que não monta uma bibliotequinha? Não adianta, gente. Se até o LP, eu vi um noticiário ontem, se até o LP tá voltando, porque o LP é incontestável, gente. Eu já peguei o período do LP. O LP é ótimo. Você usa os equalizadores, você sabe? Você usa uns aparelhos lá para ouvir que amplifica, que depois equaliza, que faz não sei o quê. Ele é ótimo. Porque chega no CD, CD mesmo, aquele CD, você perde toda a qualidade de som. Aquele chadinho. Quando a agulha pega no LP, gente, é o melhor som que você pode ouvir de uma música. Qualquer música. Qualquer música. Até sertanejo. Certo? E lá nos Estados Unidos a tendência é que os LPs voltem. Eles venderam, só ficaram para trás dos Spotify da vida. Então você vê como é que é o negócio. O LP tá retornando. Os fãs do LP são fiéis mesmo. Se até isso tá voltando, por que que não dá para voltar uma biblioteca física? Aí tem que depender de quem? Desta miserável que você fala, que eu não posso estar falando o livro completo, né? Para não levar um processão nas costas, porque eu não ganho. Veja bem, eu não ganho curtidas e compartilhamentos, nem pessoas para me seguir aqui, para depois alguma editora me processar. Então o que eu faço? Eu leio por capítulo. E às vezes nem falando de qual editora. Sabe por quê? Para você ter o comichão de procurar ou digital, EPUB, Kindle, sei lá os nomes que existem dos digitais, que às vezes eu compro uns, porque às vezes não acho que na cidade eu compro digital, mas olha, gente, é sofrido eu lendo no digital, né? Muito complexo. Então, o que acontece? Eu prefiro o livro físico. Só que eu não posso comprar o livro físico, que eu não tenho mais espaço para ter livro, eu não tenho dinheiro também para ficar comprando, né? Mas às vezes eu tenho. Aí, como eu tenho um monte, aí eu fico aqui pensando, não, vou falar o capítulo deste livro. Um clássico, né? Um clássico. Só que você que se vire para comprar. Porque o meu objetivo não é ganhar curtidas, compartilhamentos e likes e visualizações e eu quero que você leia. Pegue a Bíblia lá. Quando eu coloco liturgia diária, só tem a referência? Querido, querida, irmão, irmã, pega a tua Bíblia e mete a cara lá dentro. Tem o digital? Tá, vai, abre lá o celular e lê. Em vez de ficar lá no Zap Zap, sei lá, nos aplicativos de namoro, coisa mais nefasta que existe. Ai, gente, tanta coisa para fazer, ficar aí romantizando uma coisa que não vai existir nunca, né? Tá? Então, como disse, se até o LP tá voltando, por que não uma bibliotequinha? Certo? Que nem as pessoas fazem lá, junta dinheiro para comprar uma imagem, como aconteceu com o movimento aqui na paróquia aí, que eu frequento. Eles precisavam comprar uma imagem de Nossa Senhora. Essas imagens sacras, gente, é R$ 200 no mínimo. Pelo tamanho que eu vi, não é barato. 200, R$ 300, toda pintada, assim, linda, maravilhosa, sabe? Toda cuidada. É caro. E a comunidade se junta, consegue comprar. Que bom. Agora, vai falar para comprar um catecismo,
2 catecismos lá para os grupos Movimento Usar, né? E mais umas 3 Bíblia de Jerusalém de referência também. Ainda corre o risco da pessoa... Gente, como o povo não sabe cuidar de livro, né? A pessoa tem a capacidade de colocar na bolsa quando vê, pegou água e desgarçou tudo, né? Não sabe cuidar. Ainda se tivesse riscado, não tem problema estar riscado, pelo menos alguém leu e estudou, né? Mas não, estão com as beiradas tudo esgarcento. Aí não dá, né? Olha, não é denegrir alguns padres assim da TV ou mais populares, mas ao invés de comprar esses livros, são ótimos. Não estou denegrindo. Esse é o caminho para você começar a tua vida católica cristã, por favor, comece, mas depois vá para águas mais profundas. Aí tem que ter referência, boas referências. E na fonte, né? Uma biografia lá do. Aliás, esse deve estar esgotado. Eu achei uma biografia do fundador do Opus Dei, José Maria Escrivá, como é que é? Suco, Forja. Suco, Forja. Esqueci o nome do outro livro, são 3 livros, né? Então, talvez eu leia, mas depois, em algum momento aí de abril, maio, junho, né? Tá? Ai, falei. Ai, tô meio chateada de ficar dando pitaco. Porque não era a minha função. Essa é a função de gente que é consagrada, gente que já está na igreja já tem décadas. E aí vem uma pessoa, peru de fora, né? Convertida de fora, ainda tem que passar por uns perrengues. Mas eu penso assim, bem, se esse é o caminho da dor, né? Porque quem é de Jesus Cristo é desprezado mesmo, isso eu já reparei. Então, quer saber? Só reforça que eu tô no caminho. Tá difícil, mas sair do caminho eu não saio, né? Sabe? Porque quanto mais dá esse reforço, mais eu fico no caminho, sabia? Continua assim. Continue. Continue porque eu vou continuar. Agora, se começar a me tratar bem, aí eu vou ficar meio cabreira. Tem alguma coisa errada, né? Então vamos lá, 21 de março, né? Nessa terça-feira. Primeira leitura, Ezequiel 47, versículos de 1 a 9 para 12. Não, 1 a 9 e 12. Naqueles dias, um anjo fez-me voltar até a entrada do templo, eis que saía água da sua parte subterrânea na direção leste, porque o templo estava voltado para o oriente. A água corria do lado direito do templo ao sul do altar. Ele fez-me sair pela porta que dá para o norte e fez-me dar uma volta por fora até a porta que dá para o leste, onde eu vi a água jorrando do lado direito. Quando o homem saiu na direção leste, tendo uma corda de medir na mão, mediu 500 metros e fez-me atravessar a água. Ela chegava-me aos tornozelos. Mediu outros 500 metros e fez-me atravessar a água. Ela chegava-me aos joelhos. Mediu mais 500 metros e fez-me atravessar a água. Ela chegava à minha cintura. Mediu mais 500 metros e era um rio que eu não podia mais atravessar, porque as águas haviam crescido tanto que se tornaram um rio impossível de atravessar a não ser a nado. Ele me disse: Viste, filho do homem? Viste, filho do homem? Depois fez-me caminhar de volta pela margem do rio. Voltando, eu vi junto à margem muitas árvores, de um e de outro lado do rio. Então ele me disse: Estas águas correm para a região oriental, descem para o vale do Jordão, desembocam nas águas salgadas do mar e elas se tornarão saudáveis. Onde o rio chegar, todos os animais que ali se movem poderão viver. Haverá peixes em quantidade, pois ali desembocam as águas que trazem saúde, e haverá vida onde chegar o rio. Nas margens junto ao rio, de ambos os lados, crescerá toda espécie de árvores frutíferas. Suas folhas não murcharão e seus frutos jamais se acabarão. Cada mês darão novos frutos, pois as águas que banham as árvores saem do santuário. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas serão remédio. Palavra do Senhor. Responsório de hoje é o 45 ou 46, com refrão: Conosco está o Senhor do Universo, o nosso refúgio é o Deus de Jacó. O Senhor para nós é refúgio e vigor, sempre pronto mostrou-me um socorro na angústia. Assim não tememos, se a terra estremece e se os montes desabam caindo nos mares. Conosco está o Senhor do Universo, o nosso refúgio é o Deus de Jacó. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Quem a pode abalar? Deus está no seu meio. Já bem antes da aurora, ele vem ajudá-la. Conosco está o Senhor do Universo, o nosso refúgio é o Deus de Jacó.
Conosco está o Senhor do Universo, o nosso refúgio é o Deus de Jacó. Vinde ver, contemplai os prodígios de Deus e a obra estupenda que fez no universo. Conosco está o Senhor do Universo, o nosso refúgio é o Deus de Jacó. O Evangelho de hoje, João 5, versículos de 1 a 16. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamada Betesda, em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos. De fato, o anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina, e o primeiro doente que aí entrasse, depois do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: Queres ficar curado? O doente respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente. Jesus disse: Levanta-te, pega a tua cama e anda. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado. Por isso os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: É sábado, não te é permitido carregar tua cama. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou disse: Pega a tua cama e anda. Então lhe perguntaram: Quem é que te disse: Pega a tua cama e anda? O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: Eis que estás curado. Não voltes a pecar para que não te aconteça coisa pior. Então o homem saiu, contou aos judeus que tinha sido Jesus que o havia curado. Por isso, os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra e vamos recordar o evangelho desse quarto domingo da quaresma. Foi João 9, versículos de 1 a 41, a cura do cego de nascença. E o embate que esse cego teve perante os mestres da lei e os fariseus. Ele foi expulso da comunidade religiosa. Nem os pais desse moço quiseram se envolver na cura do cego, do próprio filho. Porque não sabiam o que acontecia, sabiam e não sabiam, né? Sabiam que se envolvesse com o Messias, Jesus, que todo mundo sabia o que Jesus estava fazendo, eles seriam expulsos da comunidade juntamente com o filho. E que foi o que aconteceu, porque veja, o que está implícito no Evangelho de domingo? O moço não foi só curado da cegueira de nascença, de não poder enxergar, porque veja, até hoje, isso é uma questão científica real. Por exemplo, o menino nasceu cego, por algum motivo, sei lá, o cérebro não conseguiu processar imagem nenhuma, nasceu ceguinho. Mesmo que haja uma cirurgia de alta complexidade, que dê olhos bons, retina, tudo bonitinho, se essa criança, depois adolescente jovem, não tiver a primeira experiência de ver o mundo, ele não consegue ver. Isso é cientificamente comprovado. Cientificamente comprovado. Mesma coisa um surdo que nunca teve uma experiência de som. Porque a criança, quando sai, primeira coisa, assim, criança que não é surda, já tem experiência do som na barriga da mamãe. Por isso que o bebê, ele às vezes reconhece a voz do pai e a voz da mãe. Quando já sai da barriguinha da mamãe. Ele reconhece. Porque já é estimulado desde feto. Desde quando era né? Desde quando era lá uma zóia, não era nem um bebezinho ainda, era um feto. Então, crianças surdas de nascença, quando colocam, tem um ouvido bom, tem uma recepção boa, existem aparelhos para isso, muitas delas não aguentam a barulheira que é o mundo. Elas simplesmente arrancam e preferem ficar no silêncio até que usar um aparelho para ouvir os estímulos sonoros. Pode pesquisar para você ver. Então, o que Jesus fez no domingo é extraordinariamente, não tem explicação, é pela graça de Deus. Então, esse menino começou a enxergar. Ele não tinha estímulo, ele nasceu cego, não tinha estímulo de nada. Ele não conseguia imaginar nem como é que era o formato das coisas, a cor de tudo. É muito estímulo, a visão. E ele começou a enxergar e, ao mesmo tempo, processar tudo. Eu falei, estou vendo. E olha como é interessante.
Jesus não fez só ele enxergar, ele alterou toda uma questão cerebral desse cego para identificar o que é uma pessoa, o que é uma árvore, quem são seus pais, o templo, e reconhecer Jesus como Deus Salvador. Então, esse moço ele foi imbuído da graça do Espírito Santo também. Foi pela graça que Jesus soprou, não soprou, fez a lama, né? Fez a lama como se fosse a lama da criação. Agora eu vou refazer, não é só refazer os olhos, é refazer todo um cérebro para poder processar o que aquele moço ia ver. Então, por exemplo, quem é da educação especial, quem lida com cego, vai entender o que eu estou falando. Então, se você está achando que isso é uma cura simples, não é. A leitura de domingo está dizendo não é a cura de um cego, é a graça de Deus que veio e Jesus deu uma vida realmente nova para o cego. Porque depois ele vai curar vários cegos, mas são cegos que ficaram cegos com o tempo, doença, sei lá, alguma coisa que deu lá que não enxergava mais. Não tinha aquele cego que eu vejo pessoas como árvores que andam? Ele já tinha uma experiência de visão. Esse menino não tinha experiência nenhuma. Ele não sabia diferenciar nem o que é a cor azul da cor rosa, o que é a terra, a cor da terra, a cor do deserto, a cor das roupas. Não sabia. Até, como é que é, gente? Eu não lembro. Teve um filme com o Brad Pitt, baseado numa obra de Oliver Sacks. Oliver Sacks era um médico, eu não sei se ele está vivo ainda. Ele tem várias obras de romance nessa linha de pessoas com problema mental, o cego que voltou a ver. Então, eu não lembro o nome. Era um livro que depois virou um filme. O Brad Pitt ele é o cego que voltou a ver. Tem uma hora que ele olha perto de uma caçamba de lixo, ele vê um amontoado. O que era um amontoado? Era uma pessoa. Era a pessoa dormindo em cima de sacos de lixo. E ele ficou parado olhando e acho que a namorada, a moça que estava afim dele, uma coisa assim, falando, o que foi? O que é esse amontoado de lixo? Falei, não, é uma pessoa. Uma pessoa? E eu não me recordo se ele era um cego, provavelmente tinha perdido a visão quando criança e de alguma forma ele voltou a ver. E aconteceu uma situação que ele ia perder aquela visão. Aí, vou dar um spoiler, quase no final do filme, ele volta a ficar cego. Mas o que aconteceu? O que ele queria ver, assim, qual que era a memória visual que ele queria ter pela última vez? É olhar o nascer, não sei se era o nascer do sol ou o pôr do sol. Então ele fica sentado e atrás dele tem uma janela e dá para ver que o sol, agora não lembro se estava se pondo ou se estava nascendo, mas ele fica um tempão parado para olhar o sol. E foi a última visão, ele voltou a ficar cego, né? Então, é uma obra baseada de Oliver Sacks, sabe? Ele tem ótimos livros e muitos desses livros viraram filmes. Inclusive um é sobre doença mental, era com Robert De Niro, que acorda... Ele tinha entrado em coma quando jovem e acordou com 40 anos. Só que a cabeça e o emocional era de um jovem. E aquilo era um fato real. Era baseado no fato real. E não sei se foi dado um remédio, alguma coisa que despertou a pessoa. No final só que aquilo revolucionou um asilo lá de doentes mentais. O negócio foi um negócio meio chocante, assim. Quem era artista começou a produzir quadros e tal. Aí no final não deu muito certo a experiência, todo mundo voltou ao que era antes, ou seja, degenerado da cabeça, né? Então, mas existe um sobre o cego que vê e começa a enxergar e não processar bem o que ele está vendo. Essa é a vida de um cego que desde criança não teve muitos estímulos, mas de alguma forma teve. Agora, um cego de nascença, se você procurar de forma científica, ele não tem estímulos, ele nunca viu, nunca não sabe o que é a cor, se é quente, se é fria, né? O que é o céu azul ou céu nublado, ele não sabe. Por quê? Não teve estímulo no cérebro, neurológico. Aí envolve a questão neurológica. Sabe? Conhecimento é bom e faz sentido na hora que você também faz uso na palavra de Deus. Então, essa questão desse domingo, sabe? Às vezes as pessoas que nunca ouviram falar sobre isso, não se interessam em saber sobre isso, às vezes quer falar da vida dos outros, mas não quer saber
da parte científica, não tem essa curiosidade, você perde muito. Então, alguma coisa do conhecimento que hoje nós temos, ele pode ser usado também para dar um contexto na palavra de Deus. Não é pela minha cabeça. E é por isso que é um evangelho longo o desse quarto domingo. Porque se na época já causava um espanto, hoje também causa. É só você pesquisar, tudo relacionado à questão da cegueira de nascença e surdez de nascença, você vai descobrir que esse povo, às vezes, né, tem gente que tem olhos maravilhosos. Teve um caso, a pessoa fez cirurgia, tem olhos perfeitos, mas como ele nunca viu imagem nenhuma, o cérebro não sabe processar cor e nada, então ele não enxerga. Ou vê tudo vulto, ou, né, ou coisas assim. Eu vou tentar achar o filme aí do Brad Pitt e depois indico para vocês. É muito interessante. É muito interessante. E qualquer livro do Oliver Sacks é interessante. Né? Qualquer livro dele, dessa parte da saúde, da parte médica. Ele era um médico. Né? Não sei, ele deve estar... Ele pode estar vivo, mas ele não está mais produzindo. Ele estava já meio cego, não estava enxergando mais. Né? Então... Mas tem muita coisa assim, sabe? Olha, até, infelizmente, para terminar esse espetáculo, eu vou ser bem franca em falar, eu não assisto mais filme hoje em dia, nenhum filme, nem série, nada, porque ficou muito fantasioso. É muito uso de efeitos especiais, é pouco roteiro, é isso mesmo, é pouco roteiro e muito efeito especial. Acho que um dos últimos filmes que eu gostei muito foi a trilogia do Senhor dos Anéis e depois eu não vi mais. Eu vi Avatar, gostei, mas depois eu fiquei pensando, gente, mas isso aqui não existe. Heróis da Marvel? Tá, tudo bem, mas não existe. Mesmo que fosse uma obra de ficção, tem filme dos antigamente que tem mais profundidade para nossa reflexão humana, até filmes lá do tempo lá do, como é que é, Humphrey Bogart, Casablanca, fala mais coisa do que muito filme de hoje em dia que só tem pura emoção, assim, ai, voando, e metaverso, Shazam, desculpa. Se não fala do ser humano, de uma relação, nem que seja desses romances mesmo, de água com açúcar, sabe? O relacionamento, puxa, tinha um filme bobinho, como se fosse a primeira vez. A menina era doente lá, ela é aquela moça do ET lá, é Drew Barrymore, né? Com aquele cara Adam Sandler que eu não gosto. Mas o filme tem uma temática importante porque é uma moça doente, ela sempre acorda num dia específico. E aí ela tem uma vida transformada quando conhece o rapaz, e o rapaz aposta, gosta tanto dela que aposta que ela pode ter uma família com ele. Só que ela sempre acorda no dia que antecedeu o acidente dela, que isso é uma doença mesmo. E não adianta, por mais que fale, ó, você sofreu um acidente e tal, você não vai se lembrar de hoje, você vai se lembrar sempre daquele dia. Só que assim, tá envelhecendo e tudo, né? É um filme bem interessante, mesmo sendo romance, porque fala de uma doença real, existe mesmo aquele tipo de doença, é abordada uma situação humana difícil, que pode ser usado, né? Que às vezes as pessoas podem fazer uma reflexão de vida, e aí a gente, infelizmente, não tem mais esse tipo de filme. E quando vê, acha chato. E pior, né? Tem gente que já não aguenta mais ver filme de 1 hora. Não consegue mais ver série de 1 hora. Porque a gente se acostumou com os Reels do Instagram. Eu mesma já não. Dependendo do filme, eu nem vejo mais. Ai, muito cansativo. Não vai passar disso. Ai, o herói vai salvar o mundo mesmo. Ai, deixa quieto. Acabou. Né? Então, a gente precisa também selecionar aquilo que a gente vê, aquilo que a gente tem de conhecimento, né? Tem muita fake news na área de história, na área de ciências. Isso é complicado também. Tem muita gente querendo ser historiador sem ser historiador, querendo ser jornalista sem ser jornalista. Né? Então eu tenho visto muito isso. É uma tendência perigosíssima. Mas fazer o quê? Né? Tá bom? Então, não ia dar pitaco, dei, né? Mas eu vou tentar achar o filme para vocês. Esse filme que eu falei, porque de momento agora eu não vou lembrar o nome. Eu tenho que pesquisar um pouco. Mas eu já acho, e se eu lembrar, fica pro próximo áudio, beleza?
Mas se não, procure. Filme baseado na obra de Oliver Sacks, O Cego, com o Brad Pitt. Pronto, vai sair. O Google Se até o YouTube acha as músicas, como é que é? It's My Life virou It's My Life, uma coisa assim, né? O Spotify não acha, mas o YouTube acha, não é? Então, e o Google também acha. Então, às vezes a gente coloca umas coisas meio assim, sorta, mas acha assim, tá? Quiser, procure. Abraço a todos, né? Boa semana. Tudo de bom pra vocês.